Olá, saudações indígenas. Que bom que você está aqui mais uma vez. Eu sou muito agradecido pela sua presença. Mas para ficar melhor, não esqueça de curtir este conteúdo. Espalhe para os outros, indique, compartilhe para os outros, porque assim você está também divulgando a cultura dos povos indígenas. Obrigado. Hoje vamos continuar a falar sobre a visão dos missionários para com os povos indígenas aqui no Brasil colônia. Um tema recheado de muitas polêmicas, mas nós não podemos compreender aquele tempo com o nosso olhar de hoje, porque cada tempo tem a sua compreensão e a sua interpretação, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a presença dos missionários aqui no Brasil colônia. Os missionários tentaram submeter os indígenas aos valores culturais da Europa. Esses hábitos estranhos para os indígenas. Por que estranhos? Porque esse povo já tinha uma forma de vida totalmente diferente. O estranhamento por parte das sociedades indígenas levou os missionários a implantar disciplinas duras para garantir a ordem nos aldeamentos, forçando a submissão através da força física e do psicológico também. Vejamos o que diz para nós Pietro Vittorio Reni no livro Os Capuchinhos Franceses, volume 1, na página 122. Diz que Anchieta, missionário jesuíta, nascido em 1534 e falecido em 1597, para esta gente não há melhor pregação do que a espada e a vara de ferro, na qual, mais que em nenhuma outra, é necessário que se cumpra o que se pede, fazendo com que os indígenas venham ao aldeamento e permaneça também no aldeamento, fazendo assim com que esses povos deixem a sua cultura e submeta-se aos caprichos da coroa portuguesa e também dos missionários. Mediante a liberdade dos indígenas que iriam submeter essa forma a uma nova cultura? Como que esse povo que vivia na sua total liberdade iria agora submeter a caprichos dos missionários, seguindo regras cristãs que antes esse povo desconhecia. E aí, então, nós vemos que era necessário que os missionários destruíssem a cultura desses povos para implantar uma nova cultura. E aí, nós podemos pensar de outra forma? Como que esses indígenas iriam permanecer nesses aldeamentos? Submetidos a agressões físicas e a agressões também psicológicas. Claro que não teria sucesso esses aldeamentos. Chamamos então a atenção aqui para o pensamento da época e não podemos simplesmente pensar com o pensamento de hoje o passado, o Brasil colônia. Os missionários forçavam a ocupação do aldeamento através da violência física e psicológica, em nome de Deus, que os indígenas nem conheciam essa divindade. As rebeliões e as fugas nos aldeamentos, mediante as crenças ou as violências sofridas, ali eles esvaziavam esses aldeamentos. O Frei Francisco
Referindo-se ao aldeamento de Aracapá, dizia que deveria usar da força para manter os indígenas ali. No entanto, nós sabemos que os indígenas promoviam rebeliões e não submetiam-se a esse tipo de disciplina que os jesuítas tentaram colocar. Creio que as sociedades indígenas, mediante ao sofrimento e as suas privações, voltavam para a sua vida já vivenciada nas matas, nas florestas. Quem iria submeter a esse tipo de coisa tendo a sua liberdade? Quem iria submeter-se a essas privações se poderiam viver na natureza como eles mesmos já viviam? E aqui nós vemos que há um grande estranhamento cultural, aonde que o europeu tentou colocar, forçou o indígena a viver uma cultura a qual que não era dele, totalmente diferente dos seus modos de vidas. Não daria. E sendo forçados, sendo obrigados a permanecer nesses aldeamentos. Era necessário agir segundo os missionários com rigor para obter bons resultados. Mas mesmo assim, não conseguiram. Os missionários, de todas as formas, desejavam colocar o indígena no sistema organizacional e cultural da Europa, não levando em consideração a forma de vida que esses povos aqui já tinham desenvolvido e já viviam aqui. Mediante essa situação violenta para com os povos indígenas, nós vemos que aconteceu diversos problemas. Aonde que é tentado colocar uma cultura imposta, obrigada à força, à marra para esses povos indígenas. Mas qual era o objetivo? Será que o objetivo era evangelizar? Me diga aí. Será que o objetivo da coroa era mostrar Jesus aos povos indígenas? Ou tinha outras intenções, como nós sabemos? Porque a visão dos povos indígenas não era essa visão capitalista. Não era essa questão de exploração como nós vemos e que nós podemos testemunhar. No entanto, vemos que o evangelho foi tentado, ou melhor, houve uma tentativa de impor o evangelho aqui para os povos indígenas. E não se anuncia o evangelho de forma violenta, como nós sabemos ou como a história nos mostra no dia de hoje. E aí, você gostou? Eu gostei, mas não esqueça de dar o seu joinha, de curtir e de espalhar a cultura para outras pessoas. Por quê? Nós só sabemos o que é a cultura indígena porque outras pessoas contaram. Agora você está tendo a oportunidade de conhecer parte da cultura indígena através dos povos indígenas, na voz de um indígena. Muito obrigado, até a próxima. Deixe de preguiça, deixe de ser dedo seco. Saudações indígenas!